deles. Tem muito conflito de interesse. Muito. E outro problema grande é que as certificações não são desenhadas para a agricultura tropical para o Brasil. A gente geralmente pega os modelos de fora e tenta enfiar aqui, como a gente faz muitas coisas no Brasil, né? Então, assim, por exemplo, quando a gente trabalha com agricultura familiar, com comunidades, tu não tem grandes extensões contínuas de terra. Tu tem pequenos lotes de família que estão dispersos. Então, para tu certificar isso, é uma outra metodologia. Então, a gente tem que tentar mudar ou fazer com que o auditor visite todas as famílias. Ele não vai nunca conseguir visitar todas as famílias. Então, tu tem que pegar uma amostragem, então tu muda tudo. Bem-vindos ao Reset Podcast, seu espaço para uma conversa de moda, sustentabilidade, inovação e hoje, agrofloresta, escopo 3, Beto Bina, meu amor, já estamos querendo você faz tempo, Beto. O Beto é o nome por trás da Farfarm e ele vai explicar tudo pra gente. Provavelmente a grande maioria das pessoas ainda não ouviu falar da Farfarm porque é uma empresa de revolução nos bastidores. Não é isso? Sério? Eu achei que todo mundo já tinha ouvido falar. Todo mundo. Minha pretensão. Mas a partir de agora vai. Não, você tem pessoas que ficam ali, né? Você conhece a Farfarm, o seu grupo é um grupo ativo. Não, tô brincando. Acho que a gente é muito discreto mesmo, especialmente por ser B2B, né? É. A gente trabalha com marcas, a gente não trabalha com o consumidor final, a gente não fala muito dos projetos. São projetos longos, demorados, meio técnicos demais, então, de fato... Mas vocês são muito modernos e muito necessários e muito fundamentais. Conta pra gente um pouco do histórico, o que é a Farfarm. E que tipo de projetos vocês desenvolvem? Né? Hoje. É, porque já fizeram vários tipos. Vou dar um resumão e daí vocês me Quantos direcionam. anos você tem? 13 anos? Farfarm tem 7 anos Ah, 7? de existência. Tá. E, bom, eu venho do mundo de consultoria de negócios, inovação, tecnologia. Então, saí de Porto Alegre, meu sotaque me entrega um pouquinho, vim para São Paulo, fui morar em Nova York. E daí aquela história de empreendedor. Tava em Nova York, já era diretor de estratégia de uma empresa grande, assim, tava com salário legal, morando num apartamento bacana, mas por dentro eu tava exausto. E eu tenho uma companheira maravilhosa que me deu o privilégio de ficar desempregado e buscar alguma outra coisa. E daí o resumo é uma jornada pela Amazônia, tomando ayahuasca, aprendendo agrofloresta e decidi criar a Farfarm lá por 2016, 2017. E a gente foi acelerado pelo Centro de Empreendedorismo da Amazônia, com uma ideia de agrofloresta e algodão. E de lá para cá foram vários modelos de negócio diferentes, muito trabalho com a Veja, que a gente pode falar aqui também. É verdade. Então, você começou querendo ter uma fazenda. Não, eu comecei querendo fazer agrofloresta. Sei. Explica o que é o termo agrofloresta é verdade. para quem não conhece. Eu adoro a definição, porque para mim ele é... É só ler São Francisco. A louca. Para mim ele é uma analogia à tecnologia. Porque Sei. quando a gente olha para tecnologia, a gente desenvolve software. Então a gente tem aquela lógica de programação que é o if this then that, né? Se eu faço uma coisinha, vai gerar um outro output. Tu faz a mesma coisa com a biologia. Então tu vai desenhar a floresta por 2 eixos. O eixo vertical, que a gente fala que é de luz e sombra, que é basicamente de espaço, e o eixo horizontal, que é a sucessão natural das espécies. Então tem espécies que crescem mais rápidas que as outras, e daí tu vai desenhar aquele modelo combinando as espécies para colaborar entre si. Então é justamente um modelo de design, assim. E eu fiquei fascinado por isso. Putz, como é que eu posso desenhar florestas? Mas quando eu vi os modelos de negócio que tinham relacionados à agrofloresta, tava todo mundo mal das pernas. O pessoal não conseguia vender, não conseguia sustentar. E eu pensei, putz, como é que eu posso fazer um sistema agroflorestal, mas que tenha valor agregado no produto e consiga contar mais a história do processo? Foi aí que eu cheguei no algodão e me apaixonei por fibras naturais. E daí comecei com essa história de agrofloresta têxtil, que meio que não existia muito na época, e ninguém estava falando sobre plantar algodão com sistemas agroflorestais. E daí a gente foi acelerado, conseguimos um pequeno investimento e a gente começou a plantar. Mas não necessariamente eu queria ter a minha fazenda. Eu queria trabalhar com comunidades. Desde o começo, quando eu comecei a fazer agrofloresta, tu vai para a Amazônia, tu vai com aquele pensamento bem colonialista do homem branco que vem de fora, né? Eu vou ensinar a fazer agrofloresta e vai ser um sucesso isso. Mas aí tu vê que, na verdade, tu precisa muito mais das pessoas, a Amazônia é sobre pessoas, e aí que tá a complexidade. Então, tem que ter muita humildade e entender que tá indo muito mais com esses valores femininos atuais de colaboração, de carinho, de cuidado e tentar construir com as comunidades de lá. Então, não é a minha fazenda, né?
é tentar ajudar as comunidades a desenvolverem, usarem métodos modernos com ancestrais e poder fornecer essas matérias-primas para as marcas. E hoje você faz isso? Hoje, esse é o coração da Farfarm, desenvolver cadeias produtivas responsáveis, e o que é responsabilidade para mim é focar em agricultura familiar, focar em sistemas, as melhores versões de agricultura regenerativa, que é a agrofloresta e a agroecologia. E se a gente considera, por exemplo, a agrofloresta, sabe? A prática da agrofloresta em si, qual é o impacto que vocês têm na mudança de um bioma? Para mim é a melhor versão porque a agrofloresta, ela utiliza espécies perenes. Então, pense em duas principais tipos de espécies. Culturas anuais, que é milho, feijão, algodão, que tu planta todo ano, e espécies perenes, que são aquelas espécies que tu não precisa plantar todo ano, é uma árvore que vai crescendo. Por ser uma árvore, ela vai ter muito mais serviços ecossistêmicos. Ela vai sequestrar mais carbono, ter mais biodiversidade, mais disponibilidade de água, beleza cênica e assim por diante. Então, quando tu faz uma agrofloresta, tu tá plantando floresta. Então, imagina que lindo tu ter uma plantação de algodão, mas junto de uma floresta. Então, tu muda totalmente o ecossistema. Né? Acho que é nesse ponto que eu queria tocar. Que, por exemplo, quando a gente considera uma floresta, ela é formada de uma maneira completamente natural, de acordo com o que a natureza funciona. Quando você vem com a ideia de agrofloresta, você intervém no bioma em si. Não é mais uma coisa que cresce da natureza. É uma coisa que tem a mão do homem. Mas você tenta imitar. A gente tenta imitar, mas a gente não é floresta. O trabalho da floresta biologia, que vem há 4 bilhões de anos testando coisas, é chegar no modelo que a gente chama de abundância, ou de clímax. É aquela floresta gigante, com árvores de 80 metros, com onça pintada e assim por diante. A gente não vai chegar lá. A gente quer ter um modelo que seja produtivo. Porque esse é o ponto crucial no Brasil. As famílias têm que tirar uma renda digna da floresta em pé. Como é que tu faz isso com uma floresta que ela tenha um pouco mais de intervenção para ela produzir algodão, produzir cacau, cupuaçu, outras espécies, e eles terem uma renda contínua. Então a gente dá uma roubadinha no jogo. A gente não tenta ser exatamente como uma floresta, a gente imita os princípios, mas para ter uma agrofloresta, com agricultura, com produção de alimentos e fibras. Se a gente escalar a agrofloresta, ela consegue alimentar o planeta? Com certeza, velho. Com muito menos espaço, muito menos dinheiro e muito mais dignidade do que modelo convencional antiquado que existe hoje. Sei. E isso não acontece por quê? Tem vários motivos. A gente usa hoje o modelo convencional de agricultura, vem vindo há 100 anos o mesmo modelo. É o mesmo maquinário, a mesma mentalidade. O modelo de agrofloresta, tu vira de cabeça para baixo. Tu não tá olhando para uma monocultura que tu vai achar uma demanda de um commodity. Tu vai, na verdade, plantar ali 10 ou 20 diferentes culturas juntas, para depois tentar encontrar esse mercado. Então, às vezes o mercado vem antes, às vezes vem depois, e para tu plantar 10, 20 culturas diferentes, imagina o tipo de maquinário que tu tem que ter. Imagina o tipo de experiência em manejar. Se antes tu tinha uma cultura só, putz, tu sabe qual é a praga, tu sabe como fazer manejo e assim por diante. Agora tu tem 20, entendeu? Então tu tem uma sofisticação de formação, que é muito mais difícil, tu tem uma mudança de maquinário e tu tem que ter políticas públicas adaptadas para aquele cultivo. Então tu tem que mudar o ecossistema inteiro da agricultura, que é basicamente a tecnologia que a sociedade se desenvolveu há 100 anos, entendeu? Tem que mudar a sociedade. Você acredita que isso vai acontecer? Ale, eu acho que é necessário. Que tamanho nós estamos hoje de agrofloresta? Quantos por cento do Brasil tem agrofloresta? Hoje o Brasil é 0,01% agrofloresta. Tem algum país que se destaca? Não, o Brasil é pioneiro de agrofloresta, com certeza. Assim. E por que a Amazônia e não em uma área já desflorestada, já que você tem a capacidade de reconstruir uma floresta? A Amazônia está muito desflorestada também. A Amazônia está 20% desmatada já. Sim, né? então vocês vão para áreas desmatadas. A gente não é exclusivo a um bioma, a gente ama todos os biomas. A gente começou na Amazônia por ter sido acelerado pelo Centro de Empreendedorismo da Amazônia. Depois a gente foi acelerado pelo Fashion for Good em Amsterdã, que é uma aceleradora super legal. Fechou o museu agora. É, fechou. Eles são os amores, mas eles estão vivos ainda, a aceleradora. Então, super. Parece que a aceleradora vai crescer, né? Super legal, eles. E daí foi que a gente conheceu a V, a gente foi para outros cantos. Mas a gente trabalha em todos os biomas, assim. Mas, de fato, a Amazônia, eu acho que... Até saiu um estudo lindo agora sobre o país que o Brasil quer ser, do pessoal da Mandala, do Lourenço Bustani. Quero ler. E ele fala muito sobre isso, assim. O Brasil ficou mais reconhecido pela Amazônia do que o Rio de Janeiro agora. Quando pergunta para um gringo, assim, o que é o Brasil ou a personalidade brasileira, é mais a Amazônia. Sim. Porque a gente está olhando para um grande problema global, que é a crise climática, e a Amazônia está ali como talvez uma das grandes soluções. Então, sim, a gente olha para a Amazônia,
Mas a gente não é exclusivo, eu acho que esse modelo pode ser replicado em qualquer bioma. A gente trabalha Sim. muito no Cerrado, também no Mato Grosso, a gente trabalha na Caatinga, a gente fez projetos, estamos fazendo um projeto agora em Pindamonhangaba com a marca Watanabe, super legal o projeto. Watanabe. É. O que é Watanabe? Você tem que conhecer a Watanabe, gente. É de roupa? É da Ana Watanabe. Ah, é da Ana. A gente É. vai trazer ela aqui. Ah, tá, mas ela é grande assim, o suficiente? Não precisa ser grande para trabalhar com a gente. Não. Não. Mas tem que ser legal, tem que ser querido. E daí a gente faz Essa novidade. um rolê junto, entendeu? Ah, tá. A gente tá começando um modelo de agrofloresta com algodão em Para Pinda. plantar tecido pra virar a roupa dela? Isso. Ai, que amor. Modelo experimental ainda. Eu acho que esse é outra questão, desafio pra Difícil gente. ter um estilista que vai até o solo, né? É, Ale, essa é a questão. Eu acho que eu admiro a Ana por isso, assim. Tem alguma marca grande que te procura? A gente trabalha com a Renner. Renner. A Renner é maravilhosa, assim, Nossa, faz surpresa. 5 anos. O que vocês fazem pra Renner? A gente desenvolve agrofloresta com algodão no Mato Grosso com comunidades de agricultura familiar de um movimento bem forte, popular. A Renner, na verdade, a gente foi quase que incubado lá dentro, assim, Sei. com time de sustentabilidade. A Renner é uma dos maiores compradores de algodão, mas eles têm muitas iniciativas para tentar, talvez, transformar essa cadeia, assim. Eles... Renner tá convidadíssima pra vir aqui também, a Ana e a Renner. Seria muito legal. Aqui, quantos por cento você já conseguiu crescer dentro da Renner? A Renner, porque o volume deles é gigantesco, né? Gigante, a gente é muito pequeno lá dentro ainda. Quanto? Mas é que assim, não é sobre quanto, sabe, Lê? A gente tá comprovando que o modelo de agrofloresta com algodão funciona. Mas você tá crescendo lá? É que são unidades experimentais que a gente chama. Tá. Então a gente faz modelos que não é sobre escala, é mensuração de, especialmente, carbono e biodiversidade abaixo do solo e acima do solo, impacto social das famílias que trabalham com a gente. Para depois chegar, a ideia desse ano é ter um paper, ter dados concretos mostrando se vale a pena ou não fazer agrofloresta com algodão. E a gente sabe que vale, só que a gente não tem dados para isso. Ah, você tá levantando os dados. Então eles estão financiando... Quantas famílias hoje trabalham pra Renner nesse esquema, sabe? Lá são 10 famílias. Que máximo. Tá bem experimentado. Com algodão. Qual a Isso. diferença entre o algodão orgânico e o algodão regenerativo? Tem algumas diferenças. E tem algumas diferenças sobre a definição de regenerativo. Eu acho que a gente pode começar aí. Vamos lá. Tem 2 tipos de regenerativo. Vou generalizar. Tem o regenerativo com R maiúsculo e minúsculo. Tem o regenerativo que leva o conceito em si de regeneração, que ele vem da década de 60, do Rodale Institute, que fala sobre uma concepção muito maior de regeneração. Tu vai regenerar não só solo, mas o ecossistema inteiro. Famílias e quem se envolver naquele sistema. Uhum. Esse é o regenerativo que eu acredito. Tem que ter Certo. impacto não só ambiental, mas também social. Uhum. E tem o regenerativo com R minúsculo, que é talvez um atalho que está sendo utilizado, onde, e aí já vou demonstrar muito a minha crítica, aqui a câmera, né? Demonstrar muito a minha crítica ao regenerativo atual, que é basicamente o regenerativo tem uma visão míope e vai olhar só para indicadores de solo. Se tu regenerar só solo, mas tu tá perpetuando desigualdade, perpetuando desmatamento, perpetuando vários outros fatores negativos, tu não pode ser regenerativo. Então tu não pode ser regenerativo num pedaço em detrimento dos outros. Esse é o modelo regenerativo que tem sido mais usado hoje. O do R minúsculo. Do R minúsculo, que é certificado, por exemplo, pela Regenagri, que é uma certificação super frágil, e está sendo, de alguma forma, eu acho que o termo foi sequestrado pelo modelo convencional. Eu não acredito nesse regenerativo, eu acredito no regenerativo que está mais pautado ou mais próximo do Regenerative Organic Certification, que foi criado pela Patagônia lá fora. Então tem um outro selo, onde a base do regenerativo é ter uma certificação orgânica e uma certificação Fair Trade, de comércio justo, para depois ser regenerativo. Então imagina, o regenerativo é o fim, não é nem fim, mas ele só acontece com 2 pré-requisitos, ser orgânico e ser Fair Trade, para ser regenerativo. Esse é o Regenerative Organic. O outro regenerativo, que é o que eu não acredito, é que basta tu comprovar que teu solo está melhorando, tu está diminuindo os insumos de agrotóxicos, está sendo menos pior, que assim tu é regenerativo. Então, Então o regenerativo de R minúsculo não necessariamente é orgânico. Não. A grande maioria do regenerativo que está sendo certificado no mundo não tem nada a ver com orgânico. Então ele é Menos impacto. menos pior do Menos convencional. pior. E aí que pra mim... Ele é bem menos pior. Fala alguma coisa boa. Um pouquinho menos pior. Só. Não, eu acho que o que é bom é o seguinte. Já Já é um entendeu-se... caminho. Você quase obrigou. Não, já entendeu-se que tu tem que mudar o modelo só. E tu tá numa jornada para isso. Então, que bom que a agricultura convencional tá olhando
para a mudança. E, obviamente, está olhando para a mudança por políticas externas, por regulamentação, porque eles não vão ter mercado se eles continuarem como estão, porque, obviamente, o escrutínio está aumentando, as denúncias estão aumentando, e está percebendo que o modelo convencional não para de pé. A gente já sabe isso. Então, que bom que está mudando. Só que daí, acho que toda a conversa foi o seguinte, putz, surgiu o termo regenerativo, que legal, então a gente tem agroecologia, a gente pode aqui, talvez, cobrar um preço mais caro por algodão agroecológico, ele vai ser regenerativo. Mas daí o modelo do convencional já sequestrou o termo e já passou a chamar de regenerativo pequenas melhorias, entendeu? Pequenas melhorias. Então, acho que tem um esvaziamento desses novos termos. Assim certo. como Então, hoje a Farm está especializada em algodão. Ou não só? Não só. Mas seu grande... A gente começou com algodão. Ah. E a gente percebeu que o mundo da moda é pequeno pra gente. Sei. É um desafio muito pequeno, Beto, o mundo da moda. Porque a indústria da moda, ela é menor que a indústria de alimentos, por exemplo. Por exemplo. Quando a gente fala de cadeia produtiva, comunidades tradicionais, agrofloresta e agroecologia, tu tá falando de alimentos, de fibras, tu tá falando de muitas outras matérias-primas. Então a gente trabalha também com claro, que se você incentiva a agroecologia, que é diversa, você também tem que ter uma empresa diversa. Ale, e pra mim é essa questão, assim, seria muito lindo se a indústria da moda colaborasse mais com alimentos, com cosméticos, e eles plantassem junto agroflorestas. Você acha que... Sei. Tu tá plantando algodão, tu vai plantar cacau, tu vai plantar copaíba, sabe? Tu vai plantar outras culturas que vão servir de matérias-primas também. Uhum. Só voltando em algo que você falou a respeito de certificações. Qual a sua opinião das certificações hoje? Porque é um sistema frágil, né? Quais são as melhores? Que a BCI, a BCI... Então, certificação tem um papel. Eu gosto de ver certificação como um meio para ajudar a estabelecer frameworks e índices e as pessoas entenderem como trabalhar com uma agricultura diferente. Mas ela é um meio, ela não é um fim. Eu acho que a tristeza da certificação é as marcas serem certificadas, lavarem as mãos e achar que está tudo bem. Uhum. Eu acho que isso é só um caminho para tu poder trabalhar melhor a tua cadeia produtiva. Tá. Então, eu acho que elas são uma ferramenta, Jonathan, são um meio, mas o que é mais importante é tu tá lá nas cadeias produtivas, tu conhecer as pessoas, tu ter confiança. Uma relação de confiança do teu fornecedor vale muito mais que uma certificação. Mas aí acho que a minha pergunta está muito mais direcionada às certificações em si. Quando eu falo que eu acho que não que eu acho, que na verdade muitas pessoas podem pensar que é um sistema frágil, porque quem certifica as certificações? Tem certificações que são subsidiadas por empresas que pagaram para ter a certificação. O mercado do BCI. É da própria comunidade deles. Tem muito conflito de interesse. Muito. E outro problema grande é que as certificações não são desenhadas para a agricultura tropical para o Brasil. A gente geralmente pega os modelos de fora e tenta enfiar aqui, como a gente faz muitas coisas no Brasil, né? Então, assim, por exemplo, quando a gente trabalha com agricultura familiar, com comunidades, tu não tem grandes extensões contínuas de terra. Tu tem pequenos lotes de família que estão dispersos. Então, para tu certificar isso, é uma outra metodologia. Então, a gente tem que tentar mudar ou fazer com que o auditor visite todas as famílias. Ele não vai nunca conseguir visitar todas as famílias. Então, tem que pegar uma amostragem, então tu muda tudo. Tem um modelo de certificação de participativa, que a gente chama, no Brasil, que uma família certifica a outra. É super legal, chamado de OPAC. Sistemas Participativos de Garantia, que foi desenhado no Brasil pelo pessoal da Rede Ecovida do Rio Grande do Sul, e hoje é levado para a África, para outros lugares do sul global, que também trabalham com agricultura familiar. Isso é um modelo legal de certificação. Mas famílias que certificam as outras sem nenhuma conexão de conhecimento uma da outra, ou famílias próximas umas das outras? São próximas, são grupos familiares, eles visitam uns aos outros, tem um método para ter essas visitas, mas aí que é legal, porque se uma família não está fazendo da maneira correta, ela vai ser denunciada, porque todas as famílias lá não estão usando produtos químicos. E daí tem uma que está usando, ela está, de certa forma, contaminando a reputação de todo mundo. Sim. Então ela é denunciada. Então tem um fator que é... quase um blockchain de... Exatamente, Ale. Tu tem uma confiança, e outra coisa que é tão importante quanto tu tem um engajamento das famílias, uma troca de conhecimento que é muito linda. OPAC? OPAC, mas procura por SPG, Sistemas Participativos de Garantia. É um bom sistema de delação. SPG. Aí, Eduardo Leite, vamos fortalecer a OPAC. Tá doido. Escuta, eu quero falar um pouquinho. A gente, em março desse ano, a gente viu a Zara falando que não ia comprar mais tirou o algodão
BCI, Better Cotton Initiative, que já foi considerado um algodão responsável, orgânico. Orgânico acho que eles não usam, sustentável eles usam, né? E que teve aquele escândalo ano passado no Cerrado Baiano, porque o BCI ele tirava, ele certificava principalmente que o algodão, que tradicionalmente, como diz Marx, veio com os escravos, né? Que sem escravo não existiria algodão, sem algodão não existiria revolução industrial. Ele tem essa frase. E até hoje a gente sofre com escravidão nas plantações de algodão. Então o BCI meio que caiu ali em descrédito, porque a gente fala, tudo bem, tem um monte de glifosato, de Roundup, mas não tem trabalho escravo. E aí veio aquela Earthside, a ONG, que monitorou durante anos e viu que tinha trabalho análogo à escravidão. Né? É isso? Eles viram Mais que ou tinha, menos. Eles viram que tinha... Tem algumas questões, mas ele estava ligado a desmatamento e estava ligado a posse de terra. grilagem. Grilagem de Certo. terra e desmatamento. E aí foi um escândalo mundial, todo mundo ganhou seguidor em cima disso. E aí a Zara se tocou e tirou o algodão BCI dos materiais com menos impacto dele, é isso? O que vai acontecer? Acho que foi isso. Inditex está fazendo uma pressão política agora, que daí tem Zara e outras marcas, de não comprar mais BCI. De não comprar. E eles estão querendo comprar orgânico. Então saiu até uma matéria legal tem na orgânico Business of suficiente Fashion. no mundo. Então, essa é outra questão bem importante, assim. Então o vai. orgânico é... Te O orgânico... cortei. Saiu uma matéria no Business of Fashion. Ele é difícil de produzir orgânico. Então, é a mesma coisa para várias culturas, assim. A gente não compra alimentos orgânicos. Aquele tomatinho não é assim, um pouquinho menor. Ele tem... Geralmente, o alimento orgânico, ele é mais difícil de produzir em escala. Então, quando tu passa por um algodão orgânico, é a mesma coisa. Então, tu não vai ter uma produtividade tão grande quanto o convencional. Inditex, hoje, segundo esse artigo da Business of Fashion, já compra, se eu não me engano, era 30% do algodão orgânico do mundo. Tem gente que afirma que é tudo mentira, que não existe 30% de algodão orgânico para Zara comprar. Então. Bom, daí tem um truque ali. Tem várias questões. Mas eu acho que o ponto da Inditex eu acho que é muito mais uma pressão política. O Brasil é o maior produtor de algodão do mundo. E daí, se ele for comprar, por exemplo, de Índia, já teve muita fraude de certificação na Índia. De China, já teve muito análogo escravidão na China. Então, todos esses grandes produtores de algodão, eles têm seus problemas. Eu acho que o que é grave nessa situação é que uma Inditex, ela é cúmplice desse sistema. Ela não tem que criar um boicote, ela tem que entrar para ajudar a solucionar. Porque não é ela boicotando e deixando a gente aqui tentando se resolver sozinhos, entendeu? Eu acho que ela faz parte do sistema, a gente tem que se entender como interdependente. Então, ao invés dela boicotar, eu acho que ela deveria vir pro Brasil e... Vende aquele navio que você comprou gigantesco, aquele iate, dá pra gente fazer algodão orgânico. Mas vem aqui pra entender a complexidade fundiária que é o Brasil. Eles não têm programa de aceleração? Não sei, mas eu sei que eles estão querendo realmente vir pro Brasil tentar desenvolver normas novas. Ai, por favor. Normas novas que ajudam a regulamentar? Mas são normas... Quais são os critérios para eles comprarem? Tá. E daí ajudar Passa pelo governo? A desenvolver isso no Brasil. Talvez. Não sei, Ale, não sei muito sobre o assunto, sei que me fofocaram aí que... Precisa passar pelo governo? Precisa. Seria mais fácil. Lógico, política pública é essencial para ter as mudanças. Especialmente subsídio para a agricultura familiar. A Veja. Você trabalhou, vamos dar casos específicos seus. A Veja é um sucesso, a gente já entrevistou eles. A Veja é um sucesso, eles não gastam R$1 em marketing. Eles investigam a cadeia, e depois eu queria falar, se já quiser entrar já nos escopos de descarbonização lá, na questão que é legal, que eu acho que é bem educativo. Fala um pouquinho da sua experiência na Veja e é uma empresa de sucesso, que está só crescendo organicamente, assim, né? E crescendo bastante, enquanto Nike e Adidas está despencando. Quer dizer, não tem nem comparação o volume de uma Veja com uma Nike, mas eles estão crescendo. E talvez seja o sonho de várias pessoas que estão hoje ser uma Veja, né? Conta um pouquinho do modelo de negócio deles, o que você fez lá. Você trabalhou com a Bia? Trabalhei um pouquinho com a Bia. Eu trabalhei na Veja 4 anos. Então, quando eu fui acelerado pelo Fashion for Good, eu conheci o François, que foi quem vocês entrevistaram, que é um amor de pessoa, virou um mentor, um amigo, assim. E ele realmente é um executivo que faz com o coração, que eu acho muito lindo. E a gente começou a fazer um projeto para eles, a Farfarm estava bem no começo, e ele me convidou para tocar o time de sourcing lá. E para mim seria uma grande curva de aprendizado, assim. Então, topei. Então, por 4 anos, eu
era executivo da Farfarm e Head de Sourcing da Veja. Sei. Então eu trabalhei muito comecei com a Bia com a borracha, Tá, mas trabalhei muito com algodão agroecológico, trabalhei um pouco com couro, certo. que é um pouco uma questão, mas trabalhei com outras matérias-primas também, trabalhei com... Já foi pautado para não falar nesse assunto. Não vamos perder nosso Vou deixar tempo. baixo. Né? Eu acho que o que a Veja fez diferente, eu acho que o François e o Sebastian, eles têm isso, assim, é muito sobre se questionar o modelo e não criar uma empresa, de novo, por analogia. Vou me comparar com os outros, vou ver benchmarks, vou ver o que um tá fazendo para fazer. Não, eles pegaram, cara, como é que a gente consegue fazer? E foram o mais profundo possível no conhecimento. E eu acho que para mim essa é uma grande... Foram e estão sendo, né? Essa é uma dica importante, assim. Se tu tá criando uma empresa de moda, Isso que era a pergunta. não tenta se comparar com os outros e ver como é que tu pode ser um pouquinho diferente. Eu acho que a comparação por analogia, ela é frágil e superficial. Tenta ver qual é a raiz do problema e vai lá solucionar aquele problema da tua maneira. Acho que a gente não tá nem na superfície do que existe de problema no mundo. Eu acho que tá faltando gente com coragem, capacidade e talvez até um pouco Dá um de exemplo. ignorância e humildade de ir a fundo. Eu acho que, continuando na Veja, eu acho que eles foram entender como é que funcionava a cadeia de... Como se fazia um sapato e como funcionava a cadeia de materiais. E daí lá de dentro é que eles começaram a fazer amarrações para... E primeiro eles levantaram o impacto. Eles contaram toda a história, não preciso contar muito, né? Mas eles trabalharam no sistema financeiro, daí foram fazer várias avaliações. Mas eu acho que uma coisa que é interessante da Veja, o François e o Sebastian, eles são muito intuitivos. Então eles não precisam contratar uma consultoria para fazer um life cycle assessment, uma análise de ciclo de vida para entender que o couro tem mais impacto que o algodão, sabe? Então eles vão entendendo como é que as coisas funcionam, vendo onde é que eles podem ter mais impacto. Sem medo, sem querer passar pano. Sem querer passar pano e sendo super transparente com eles mesmos. Acho que os dois já fizeram provavelmente muita terapia, assim, para entender que eles têm que cuidar da própria vida e fazer do jeito que eles acreditam que tem que ser. E acho que sem precisar ter que provar muita coisa para o mercado. Então, por exemplo, a gente fazia pagamento de serviço socioambiental, que inclusive foi a Bia que inventou essa ferramenta, que é linda. Pagamento de serviço socioambiental hoje é uma política que é muito complexa. Se tu for pegar como funciona de fato, tem uma complexidade enorme e eles, não, vamos pagar o que a gente pode pagar. Então eles pagam um pouco acima, pouco não. Hoje a borracha é 4 vezes mais do que a borracha sintética. Eles pagam a mais, que é o que eles conseguem pagar. Eles não chegaram nesse preço porque eles contrataram um economista, uma consultoria para ver quanto que deveria ser pago. É o que eles conseguem. E eles sabem que isso vai ter impacto. Esse valor é um valor que, basicamente, para aquelas pessoas que trabalham com eles, seriam mantenedores da boa qualidade da terra, etc. Né? E por estarem ali, né? Essa é a grande questão da invisibilidade de comunidades tradicionais. Elas estão prestando serviço para o mundo. É isso. Então, elas, mantendo a floresta em pé, são aqueles serviços ecossistêmicos que eu mencionei. Eles estão aumentando biodiversidade, sequestro de carbono, beleza cênica. Eles estão prestando serviço para todo mundo. Mas eles não estão sendo remunerados por isso, né? Então, tu remunerar um pouco a mais uma borracha que, hoje, uma seringueira, naturalmente, existe uma seringueira por hectare. Então, imagina uma família que tem uma estrada de seringa com 100 seringueiras, são 100 hectares que ela está preservando quando ela está tirando a renda da borracha. Que tem uma seringueira por 1 hectare, 10 mil metros. Ela precisa disso? É média, mas geralmente... geralmente é muito plantado, né? A gente fala que a Amazônia foi totalmente cultivada, então tu vê castanheiras próximas. Tá, mas não é por uma necessidade da árvore. Não, ela tem várias seringueiras muito próximas assim também, mas eu pego uma média. Cada família na Amazônia, geralmente no Acre, ele tem um lote de 300, 500 hectares. Começou assim, aqueles primeiros lotes. E ele vai ter 13 estradas de seringa, cada um com mais ou menos 100 árvores. Entendi. Então essa é mais ou menos a média. Então imagina a área que essa pessoa está preservando, o que existe ali de serviços ecossistêmicos, e ela está tirando a renda só da borracha. Obviamente que, ela vai tirar uma renda também de uma castanha, ela vai extrair o óleo da copaíba, ela vai coletar buriti, murumuru, patauá, ela vai ter outras culturas que ela também está, de certa forma, sendo remunerada por isso. Mas o pagamento de serviço socioambiental é isso, né? Tem uma matéria-prima que está potencializando o ecossistema inteiro. Isso que a gente tem que saber monetizar e a gente não consegue monetizar. Crédito de carbono ainda é falho, crédito de biodiversidade ainda é falho. O que é a descarbonização? Descarbonização, a gente conseguiu...
primeiro, é a única maneira hoje para a gente dialogar com o sistema financeiro. Então, a gente... Nunca imaginei que a resposta começaria por aí. É porque mensurar e valorar a natureza é muito difícil. Tem alguns exemplos, a gente vem tentando fazer isso há muito tempo. Mas, inquestionavelmente, esse é o meu pensamento, a gente precisa conseguir dialogar com o sistema financeiro, que é onde está o dinheiro. E o dinheiro são ferramentas para potencializar impacto. Essa é a minha percepção. Então, o crédito de carbono, ele conseguiu ser criado uma unidade de medida que pode ser dialogado com o sistema financeiro e, dessa forma, trazer mais grana para projetos de impacto de reflorestamento e restauração. Então, quando a gente pensa em descarbonização, a gente está pensando na jornada de uma empresa em como ela pode melhorar a sua reputação de marca, como ela pode ter mais investimento. Então, parte desse lado financeiro. Você não acha? Só uma pergunta assim, que vai fazer parte do que você está falando. Você não acha que tem muita pilantragem dentro das empresas que dizem que estão utilizando crédito de carbono? Tem muito, já. Mas aí que tá. Então, agora saiu de moda comprar crédito de carbono. Não, mas já voltou. Saiu do Louca. No Brasil tem uma, inclusive, que está vindo para o mercado assim, com um Então discurso gigante, sabe? Eu não vou Então dizer chega nome. nisso, vamos lá. Aí, então, se você descarbonizando, mesmo mentindo, você consegue. Eu acho que não são dizer todas que estão mentindo. Claro que não. Vamos dizer 90%. Não, não é. Você Ali consegue dizer. é feia Peraí. coisa. Você consegue dizer que você é mais sustentável e você consegue ter mais entrada no mercado financeiro. Isso. Tá. Sendo verdade ou não. Agora, o que é descarbonizar de verdade? Tá. Descarbonização... Chega nos escopos lá pra gente aprender. Tá bem. É tu olhar para toda a tua operação e ver, olhando na perspectiva de carbono, onde é que tu tem mais emissões e onde é que tu poderia reduzir as emissões. Então, o mundo de carbono organiza em 3 escopos principais. Escopo 1, que é a propriedade da empresa. Escopo 2, que é de onde é que vem a tua energia. E escopo 3, que é a origem e destino dos materiais. O escopo 3 é, em média, 90% do impacto das empresas. Então, imagina que, se uma marca está falando de energia renovável, carro elétrico, isso provavelmente representa menos de 10% do impacto. Mas o material que ela está comprando de modas, o couro que ela está comprando, esse sim vai representar 90% do impacto. Só que as marcas não conseguem acessar, quantificar ou trabalhar com o escopo 3. Então tem um outro estudo que diz que menos de 10% das marcas fazem projetos dentro de escopo 3. A Veja é uma delas. A Veja faz muitos projetos em escopo 3. Ela tem times de cadeias produtivas. Quando eu trabalhava na cadeia produtiva, tem o Sebastião, que trabalha com a borracha, com mais 7 pessoas. A Val, que trabalha com algodão, com mais 5 pessoas. Então, eles têm funcionários dentro de escopo 3. Ela investe muito em escopo 3. Na prática, você fazer o escopo 3 é o quê? Na prática, é tu entrar, de fato, onde está o teu principal problema. Tá, então vamos lá. Você tem uma empresa nova, você vai produzir calcinha e sutiã de algodão orgânico. Uhum. Como você quer produzir isso? Você saiu da faculdade agora. Como você já começa descarbonizada? Primeiro, se relacionando com teus fornecedores. Tu tem que conhecer teus fornecedores. Tipo a Ana tá fazendo. Não, como a Ana tá fazendo. E o que eu acho que a Ana é muito legal e corajosa? Ela não vai ouvir o fornecedor e ficar de boca quieta. Ela vai lá questionar o fornecedor, saber como ele pode melhorar, como poderia mudar. Ela vai tentar buscar recursos daquele fornecedor para financiar um projeto de impacto. O fornecedor seria tecelagem. Tecelagem, malharia, ou até ir para uma fiação, ou até ir para alguém que está plantando algodão, que é no nosso caso, plantando algodão para Ana. Então eu ia atrás. Só que assim, exige muita energia. Não é necessariamente dinheiro. Obviamente que dinheiro poderia solucionar, porque matérias-primas mais responsáveis são mais caras. Mas é muito sobre a tua intenção de dialogar com esses fornecedores, criar parcerias, porque o fornecedor também quer melhorar. No fim das contas, ele quer ser mais competitivo, ele quer saber o que está acontecendo de tendência, e assim por diante. Só que eu acho que as pessoas param, as pessoas talvez tenham preguiça, falta obsessão, falta ser um pouco mais teimoso. Não, elas assim. se acham pequenas pra chegar numa malharia e falar, escuta, imagina, uma menina sai do Fava e foi questionar a Santa Constância. Eu acho que tem que questionar, porque assim... E questiona com quais perguntas, Beto? Eu acho que questiona com qual a agenda da malharia. Por exemplo, tu não vai lá só pedir alguma coisa que tenha valor para ti, tu tem que entregar valor para a malharia também. Então uma Santa Constância, uma Dalila, ela quer ter uma percepção de marca que ela é uma malharia responsável. Então ela quer também, assim como a Watanabe está usando a malharia... sei lá o nome? Esqueceu.
Assim como a Watanabe está usando uma malharia específica para ter um produto melhor, a malharia vai usar a Watanabe para se promover como uma malharia mais responsável. Então, qual é a agenda? A agenda da indústria é mostrar que ela também tem marcas que são responsáveis, que podem falar claims de responsabilidade socioambiental, assim por diante. Então, acho que é mais a pergunta de entender qual a agenda ESG de sustentabilidade da malharia e ver como a marca pode ajudar nesse caminho também. Vai mais específica. A agenda de ESG é o quê? Oi, você usa tinta assim, você descarta, você recicla você limpa a sua água, é isso? Eu acho que tem três grandes pontos quando a gente pensa no escopo, né? Um é matéria-prima, então quais materiais usa... Isso é muito importante para quem está formando, hein? Para quem vai ser estilista. Presta atenção. Primeiro ponto, matéria-prima. Daí tem várias perguntas. Qual matéria-prima usa, quem produziu, de onde é que veio, assim por diante. Segundo ponto, a indústria. Quanto que usa de energia, que tipo de químicos usa, quem são as pessoas que trabalham na indústria. E o terceiro, o descarte, economia circular, reuso. Para onde é que vai esse material depois? Como é que dá para fazer uma... a gente usa material reciclado, o que é feito de forma responsável em termos de descarte. Então, esses 3 grupos, que vão de matéria-prima, indústria e economia circular, já tem muitas perguntas e muitas maneiras de usar a malharia a favor do teu negócio e tu ajudar a malharia a se desenvolver nesses aspectos. No caso da Ana, ela não gostou de nenhuma. Ela foi lá e ela achou que ela podia... Ela não vai mudar uma indústria têxtil no Brasil que é antiga, né? Então, ela vai fazer pequenos incrementos e melhorias, mas eu acho que o que a Ana faz, não sei nem se eu poderia estar falando isso, Ana pode. mas ela consegue investimento, patrocínio dessas malharias para testar projetos novos. Então, a malharia também está investindo nisso. Outra coisa bem importante, se tu fala com a galera de custo, de compras, a galera de venda, da operação da malharia, tu não vai conseguir nada. Tu tem que ir para a galera de marketing, para a galera de inovação, para pegar o dinheiro desses universos e poder financiar projetos de sustentabilidade. Esse é um grande aprendizado nosso. Se eu for falar com a galera de compras das marcas, o KPI, a métrica de compras, é pagar o mais barato possível. É isso que eu tava pensando aqui. Compra, só assim, vai ser pagar o menos possível para investir na produção em outros setores, entendeu? Exato, mas eu trago o time de sustentabilidade, que está olhando para impacto socioambiental. Essa é a métrica deles. O time de marketing está olhando para conteúdo, reputação de marca. O time de inovação, que testar uma matéria-prima nova. Se eu usar o orçamento dessa galera também para fazer meus projetos, aí que é um ganha-ganha, né? Então é difícil, porque eu não tenho um cliente, no caso da Farfarm, né? Eu tenho vários clientes dentro da empresa, porque trabalhar com cadeia produtiva é trabalhar com um ecossistema. Não é uma coisa só, não é monocultura. Então, a gente vai precisar finalizar, que já esgotou, mas eu quero mais uma perguntinha. Quando o escopo 1 de descarbono... Primeira coisa, por que o carbono é tão importante? Por que a gente só fala em carbono? Porque foi o único que conseguiu dialogar com o mercado financeiro. Hoje, biodiversidade, crédito de biodiversidade é incipiente. Se a gente vai pensar nos outros serviços ecossistêmicos, água, tu não tem... Se alguém vai lá na nascente de uma água e contamina aquilo lá, essa pessoa não é punida. Não tem um custo sobre isso, entendeu? Mas quando vai uma camiseta, leva 3 mil litros d'água para ser feita. Ninguém fala do carbono. Fala da água. Esse dado é super questionável também. Super. Mas isso não é contabilizado financeiramente. Tá? Então, essa camiseta que custou não sei quantos mil litros de água, ela ainda custa R$50, entendeu? Então, se esse custo da água estivesse na camiseta, ela custaria 300. E hoje não acontece isso, entendeu? Mas por que barato... que mede o litro d'água e não mede o carbono da camiseta? Não, mas mede carbono também. A gente pode chegar no mesmo Mas são duas métricas. São 2 métricas diferentes. 2 unidades de medidas diferentes. O carbono é que existe um mercado regulado e voluntário, que é outro podcast. E por que o carbono é tão ruim? O carbono não é ruim, ele só está mal distribuído. O carbono é maravilhoso. O carbono está... Em todos os materiais existe carbono. Só que o que a gente fez é que o nosso modelo industrial, ele emite muito carbono, consequentemente gerou a crise climática e o aquecimento global. A natureza. Mas o carbono não é ruim. Você precisa reter ele no solo. Tu tem que estocar ele nos lugares certos. Que é o solo, basicamente. No solo, nos materiais. Nos materiais. Eu acho que o carbono está trazendo para as empresas uma noção de culpabilidade que poluir a água, por exemplo, não traz. Exatamente. Então, a partir do momento que tu bota dinheiro por trás da métrica, imagina que bonito e complexo seria se a camiseta que usa tantos litros de água tivesse o preço da água embutido ali. Ou tivesse o preço da biodiversidade embutido. Ou do impacto das pessoas que trabalharam e foram mal pagas, sabe? Então,
Ou do carbono. E do carbono, E do carbono. que também não existe. Ai, quero mais. Beto, Bina. Então, foi muito rápido, né? Passou super rápido. Cara, a gente foi pra um... Então, nem sei se a gente pegou os melhores assuntos, assim. Não, tá faltando um falão. Quê? Tá faltando algum? Ah, Você tem 5 minutos, tá louca? Falou 1 hora. Vai. é, né? Não, quero mais Beto Bina. Eu acho que pra mim, não é que eu comecei no mundo da moda com muito amor por essa indústria. Eu me apaixonei por fibras naturais. Faz parte de quem a gente é, intimamente ligado no nosso corpo. Eu adorei. E eu falei, não, vou trabalhar com isso o resto da minha vida. Essa da Uriba orgânica. Ah, da Uriba. Depois, eu comecei a me decepcionar com a moda. E vocês devem viver muito isso, assim. É uma decepção a cada episódio. às vezes. Mentira, a gente ama a moda. A gente tá aqui pra salvar a moda. Nós Porque três. a moda, a moda ela tem um poder de influência tão Sim. grande. Tem. Só que quando a gente... Ela é superfície. As pessoas, olha, tu não vê o que eu comi hoje no café da manhã. Ela tá vendo o que eu tô vestindo. Só que, por É porque exemplo, você posta. Porque o café eu não gostei hoje. em termos de Não, cadeia... mas você entende porque a moda é essa visibilidade? Em termos de cadeias produtivas, cosméticos e alimentação é muito mais inovador que a moda. Muito mais. A marca de moda não é cúmplice das suas matérias-primas. Uma Renner compra algodão, uma Farm compra viscose, uma Arezzo compra couro. A Arezzo não sabe onde é que tá vindo o couro, entendeu? Não tem investimento para isso. Então acho que isso é O erro é importante. da Arezzo, porque a Veja sabe. A Veja sabe. Pronto, falei. Eu falei, tá? Mas falei. O ponto importante é, as marcas de moda têm que ser cúmplices das suas matérias-primas e ter uma oportunidade tão grande de inovar e criar tendência dentro das cadeias produtivas que possa ser replicado para alimentação, para cosmético, e não o inverso. A gente hoje está muito atrás. A gente, o mundo da moda, está muito atrás do que é feito de inovação em alimentos, cosméticos e outras cadeias produtivas. Isso é uma pena. Então eu saí disso. Hoje a gente trabalha com alimento, trabalha com cosméticos, mas eu adoraria trabalhar só com moda, talvez no Tem futuro. muita gente saindo da moda indo pro alimento. Você sabe que a gente estava com o Patrick, né? Da L'Oréal. Que ele falava que houve aquela discussão a respeito dos cosméticos ingeríveis. Cosmético ingerível, não. Dos ingeríveis, não é? O que você... A L'Oréal trabalha com cosmético, que seria o tratamento da pele em si, mas na verdade por ingeríveis. essa moda uns anos atrás. Uhum. Ele falou que eles decidiram repassar para outras empresas que não havia nenhum estímulo do consumidor em si para a produção desse tipo de coisa. Mas tu diz em termos de preço, ele não pagaria por isso? As pessoas não entenderam, eu acho. Não entendeu? Mas eu acho que é muito mais legal fazer isso através de uma alimentação saudável do que um comprimido, né? Eu acho que a última questão é sobre isso, assim. A moda, eu acho que tá se a gente olha para luxo, né? Ele tá perdendo um espaço para cosmético, para mobiliário, tá indo para outros lugares, assim. E a moda roupa, eu acho que precisa se reinventar um pouquinho mais. Eu acho que até a indústria do luxo também entendeu. Você vê que tá vendo um shifting agora para wellness, hotéis, cafés, sabe? Exatamente. E eu acho que é isso. Luxo, pra mim, luxo que é escasso, que é raro. Que é luxo. E hoje a agricultura familiar é escasso e raro. Um algodão, uma camiseta de algodão orgânico de agricultura familiar, agroecológico, pra mim isso é luxo. E eu acho que a moda não entendeu isso. Você acredita na rastreabilidade total da moda? Só existe moda sustentável se a gente conseguir rastrear? Sim, tu tem que saber de onde é que vem. Eu acho que é uma grande negligência tu considerar a cadeia produtiva externalidade, que é como o mundo econômico considera, assim. Então, sim, o que eu não acredito é que blockchain, uma ferramenta, vai salvar. Então, assim, pra mim, se for da blockchain, galera, é dado, entendeu? Pode ser uma tabela de Excel, pode ser manual, mas o importante é tu estar lá e tu ter o dado. Se a ferramenta for blockchain ou não, eu acho que isso é outra coisa. Eu acho que pra mim, de rastreabilidade, que me desconforta é isso, assim, quando vem uma plataforma que diz que vai solucionar, não vai. Que vai solucionar o dado, e o dado tu tem que ir a campo, tem que conversar com as pessoas. Beto! Prazer, gente, adorei. Obrigado, Nossa, Beto. Foi um prazer. Gente, vocês sabem que o Beto foi no Business of Fashion. O Beto é uma celebridade internacional, tá? Sorry. Fui lá, foi bem legal. Foi, né? Mas aqui é mais. Ou, chama a Renner pra vir aqui, a Ana. Vamos fazer isso? Super. Tá bom. Tu quer chamar o pessoal de sustentabilidade? Quero, Os projetos deles são incríveis. quero. São pequenos, mas assim, a Renner hoje é a primeira colocada no índice da ISB3, que é o índice financeiro, mas que trata de ESG. Tem toda uma questão até que ponto ESG tem uma reputação ou não. Mas, cara, é um trabalho sério. Tá bom. Das fast fashion do mundo, a Renner é que sabe fazer muito bem. É? Que eles podem dar uma aula que técnica. Orgulho. Muito bom. Muito orgulho, a Renner não parece em nada. Desculpa, Eles Renner. são mais difíceis. Eles são mais discretos.
O povo do Sul é assim. Pode deixar que a gente pode cortar essa fala. Não, deixa eles. Meu cliente, né? Muito obrigada. Obrigado. gente. @farfarme. @farfarme no Instagram. Eu, Beto Bina, uso bastante o LinkedIn para tentar falar um pouco das coisas que eu acredito. Então, Beto Bina no LinkedIn, Farfarme no Instagram. A gente mostra bastante projetos, tem bastante famílias lá. E a gente tenta comunicar um pouquinho mais qualidade que quantidade que a gente tá precisando nas mídias E as pessoas sociais. podem se inscrever se elas quiserem. Super. Tá bom. beto@farfarme.co. Posso falar uma última coisinha? Pode. A gente não vende algodão, mas a gente tem um projeto Tá. com uma das famílias que teve bastante algodão. Algodão agroecológico, com práticas orgânicas, não é certificado, mas a gente tem 2,5 toneladas de algodão para alguma marca que quiser comprar. Então, beto@farfarme.co. A gente não vende algodão, a gente ajuda a fazer intermediação, comprar direto da Muito comunidade. bom. Então, está disponível. Falar com o nosso próximo entrevistado, pode deixar. Também. Temos parceiros de fiação. Vamos pra vender os pessoa algodões do precisar. Beto, que agora não é do Beto, mas ele tá ajudando. Chique. Tá bem? Obrigada. Prazer, Beto. Beijo, Obrigado. obrigado.